Bom dia a todos. Senhor presidente, senador Edson Lobão, senhor relator, senador Eduardo Braga, senhoras senadoras, senhores senadores, é com muita humildade e imensa responsabilidade que compareço a essa sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para me submeter pela segunda vez em minha vida, a primeira em 2005, para aprovação ao Conselho Nacional de Justiça, pela segunda vez em minha vida, a esse importante mandamento constitucional de ser sabatinado perante os senadores da República, sendo nessa oportunidade para o procedimento de investidura do honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta Corte de Justiça. Senhor presidente, peço autorização para, nesse momento, em primeiro lugar, cumprimentar minha esposa Viviane, aqui presente, que me acompanha há 30 anos, desde os tempos de faculdade, e meus 3 filhos, Juliana, Alexandre e Gabriela, belíssimos frutos de nosso casamento, que em setembro completa 25 anos, e que estão acompanhando de São Paulo. Em nome dos meus 3 filhos, cumprimento todos os meus familiares também, em especial minha mãe, Gláucia, que com certeza estão, nesse momento, na audiência da TV Senado. Quero também, senhor presidente, com a sua autorização, cumprimentar os amigos e ministro Mauro Campbell, aqui presente, do Superior Tribunal de Justiça, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Roberto Rosas, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, representando o Tribunal de Justiça, desembargador César Meck Morales. Quero cumprimentar todos os membros do Ministério Público presentes, na pessoa do professor Jean Paulo Podismani, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Cumprimentar os membros do Poder Executivo Federal, em nome do Ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício aqui presente, professor José Levi do Amaral. E cumprimentar os membros dos Poderes Executivos Estaduais, em nome do Procurador de Justiça, Mágino Alves Barbosa Filho, secretário de Estado de Segurança Pública de São Paulo, também aqui presente. Senhor presidente, senhor relator, senhoras senadoras, senhores senadores, a participação do Senado Federal na formatação final da composição do Supremo Tribunal Federal, com a exigência mínima de maioria qualificada para aprovação do indicado pelo presidente da República, garante a necessária representatividade e o maior pluralismo da Corte Suprema, pois acaba por refletir o próprio pluralismo democrático da Câmara Alta da República, consubstanciando-se, como já apontado por um dos maiores constitucionalistas franceses, Louis Favoret, não só uma tradição da justiça constitucional na maioria das democracias ocidentais, mas também uma necessidade de sua própria legitimidade. Senhoras senadores, senhores senadores, acredito na aplicação do direito, na justiça efetiva. Isso só se obtém com fortalecimento das instituições, com independência e harmonia. Com esses mesmos ideais, iniciei minha formação acadêmica em Direito e Ciências Jurídicas pela nossa tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde também alcancei os títulos de doutor em Direito do Estado e livre docente em Direito Constitucional, sempre com compromisso com a justiça, a ciência jurídica e a luta por um mundo mais justo e igualitário, que tento, dentro de minhas limitações, transmitir aos meus alunos há mais de 2 décadas e desde 2000 na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo, e na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nesses 26 anos de atividade acadêmica e profissional, desde os tempos de Ministério Público do Estado de São Paulo, instituição a que tive a honra de ingressar mediante concurso público em 1991, num honroso primeiro lugar, e servir durante mais de 10 anos, passando pela importante e honrosa atuação na primeira composição do Conselho Nacional de Justiça, também exercendo o importante mistério da advocacia,
ainda colaborando na gestão pública em diversas secretarias, nos poderes executivos municipal e estadual e no cargo de ministro de Estado do governo federal, as lições de respeito ao ideal republicano e à ética constitucional sempre me pautaram, pois, como adverte o decano de nossa mais alta corte, ministro Celso de Mello, que me honrou com esse texto no prefácio de minha obra Constituição do Brasil Interpretada, diz o ministro, nosso decano, não basta somente conhecer a Constituição. Mais do que isso, impõe-se respeitá-la, forjando-se no espírito dos governantes e dos cidadãos a consciência de sua inquestionável superioridade. Prezadas senadoras, senadores, posso afirmar com humildade e seriedade que, ao longo de minha trajetória profissional, pude verificar de vários ângulos, ou como costumo dizer, dos vários lados do balcão, inúmeras e graves situações concretas, flagrantemente contrárias ao que nossa Constituição Federal consagrou, reforçando a necessidade de aproximarmos os esforços de todos os poderes públicos em prol da eficácia máxima da Constituição para todo o povo brasileiro. Seja no atendimento ao público, na pequena comarca de Aguaí, onde exerci minha primeira titularidade como promotor de justiça em 1992, sejam nos complexos problemas indígenas de refugiados do sistema penitenciário presentes no Ministério da Justiça, passando pela questão dos quilombolas, direitos LGBT, reforma agrária e defesa dos consumidores na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, na gravidade do problema da mobilidade urbana na Secretaria de Transportes, na problemática da segurança pública na Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, na luta por uma justiça mais rápida, na luta contra o nepotismo em alguns setores do Poder Judiciário, como atuei no Conselho Nacional de Justiça, sempre observei a flagrante e urgente necessidade de aproximar a justiça do povo brasileiro, com a aplicação rápida e segura da Constituição e da lei. Necessidade de justiça efetiva, da justiça tanto dos problemas mais complexos quanto dos problemas do dia a dia. A justiça consagradora dos direitos fundamentais, a justiça consagradora do fortalecimento das instituições, a justiça consagradora da segurança jurídica e do respeito à lei. Nesse contexto, o papel do Supremo Tribunal Federal é relevantíssimo. Citando o livro Justiça Constitucional e Sistemas Políticos, de Jean Marcot, professor da Universidade de Grenoble, professor Dalmo Dallari iniciou o prefácio de minha obra Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais, afirmando que o século XX é o século dos tribunais constitucionais. A obra é de 2000 e poderíamos completar dizendo que o século XXI é o século do fortalecimento da complementaridade entre democracia e justiça constitucional. Democracia representada pelo governo da maioria, baseado na soberania popular, e justiça constitucional, consagrando a supremacia das normas constitucionais, o respeito aos direitos fundamentais. Trata-se da efetiva união na defesa dos direitos tanto das maiorias quanto das minorias. Quanto maior a compatibilização entre o Parlamento e a Justiça Constitucional, maior será a efetividade do Estado constitucional. Os eventuais confrontos, como venho sempre defendendo ao longo da minha carreira acadêmica e dos inúmeros cargos que tive a honra de ocupar, devem ser resolvidos em uma aplicação equilibrada e harmônica do princípio da separação de funções estatais, pois todos os poderes exercem funções únicas do Estado, dentro de uma visão mais contemporânea das funções estatais, que reconhece assentar-se o Estado constitucional na ideia de unidade, pois o poder soberano é uno,
indivisível e o poder soberano é do povo brasileiro. Essas questões tornam-se cada vez mais essenciais no Brasil a partir do fortalecimento do Poder Judiciário e da jurisdição constitucional pela Constituição de 1988, principalmente pelos complexos mecanismos de controle de constitucionalidade e pelo vigor dos efeitos de suas decisões, em especial os efeitos erga omnes e vinculantes, que vem permitindo que novas técnicas interpretativas ampliem a atuação jurisdicional em assuntos tradicionalmente de alçada dos poderes legislativo e executivo. A possibilidade do Supremo Tribunal Federal em conceder interpretações conforme a Constituição, declarações de nulidade sem redução de texto e, ainda mais recentemente, a partir da edição da Emenda Constitucional 45, em 2004, a autorização constitucional para editar de ofício súmulas vinculantes, não só no tocante à vigência e eficácia do ordenamento jurídico, mas também em relação à sua interpretação, acabaram por permitir, não raras vezes, a transformação da Suprema Corte em verdadeiro legislador positivo, em contradição à própria criação de Hans Kelsen, em 1928, na Áustria, com o Tribunal Constitucional Austríaco, completando e especificando princípios e conceitos indeterminados do texto constitucional, ou ainda moldando sua interpretação com, às vezes, os perigos do elevado grau de subjetivismo. Me refiro, senhoras senadores, senhores senadores, ao chamado ativismo judicial, um tema importante, atual e cuja discussão cresce no Brasil nesse momento. Ativismo judicial cuja expressão foi cunhada pela primeira vez em 1947 por Arthur Schweigen, em artigos sobre a Corte Suprema dos Estados Unidos. No direito brasileiro, tornou-se, portanto, de extrema relevância essa análise, não só quanto à sua possibilidade, mas principalmente em relação aos seus limites. Não são poucos no Brasil e no exterior os doutrinadores que apontam enorme perigo à democracia e à vontade popular na utilização exagerada do ativismo judicial. Entre eles, como salientado por Ronald Dworkin, o ativismo pode ser uma forma virulenta de pragmatismo jurídico. Um juiz ativista ignoraria o texto da Constituição, a história de sua promulgação, as decisões anteriores da Suprema Corte que buscaram interpretá-las e as duradouras tradições de nossa cultura política. O ativista poderia ignorar tudo isso para impor a outros poderes do Estado o seu próprio ponto de vista sobre o que a justiça exige. Não me parece ser essa uma solução equilibrada, a partir da própria ideia da complementaridade entre democracia representativa e justiça constitucional. Torna-se absolutamente necessário a distinção entre duas hipóteses diversas. A hipótese de interpretação constitucional, inclusive em relação a eventuais omissões legislativas, e a hipótese da impossibilidade de criação por parte do julgador de direito novo, a partir do afastamento ou da discordância de uma legítima opção adotada pelo legislador. Entendo possível a atuação como método de interpretação constitucional no exercício de sua função jurisdicional, a possibilidade por parte do Poder Judiciário de colmatação das lacunas constitucionais, geradas pela omissão total ou parcial dos demais poderes, ou ainda como determina a própria Constituição, em mandado de injunção, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou ainda pelo retardamento da edição de normas que possibilitem a plena efetividade do texto constitucional. Mas não, a Constituição não autoriza algo aberto, uma atuação absolutamente subjetiva do Poder Judiciário em relação a todos os temas de interesse nacional, repito, em substituição
as legítimas opções do Poder Legislativo. A interpretação constitucional e a moderna interpretação constitucional é possível, mas não uma criação de direito novo a partir do afastamento, da discordância de legítimas opções feitas pelo legislador. Esse é o desafio do século XXI no Brasil, é o desafio que o Tribunal Constitucional Federal Alemão teve em relação ao parlamento alemão na década de 80, que a Suprema Corte norte-americana também em relação ao Congresso norte-americano. Presidente, apenas, me desculpe, ministro Alexandre, apenas para que o presidente solicite aos nossos convidados que possam ouvir o sabatinado. Se tiver um assunto mais importante a tratar, que podem fazer em outras dependências da Casa. Também a Suprema Corte no final da década de 70. A história da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, é uma história que vem balanceando a aplicação do ativismo judicial, vem demonstrando importante bom senso, como destacado no discurso do ministro Celso de Mello, na posse do ministro Gilmar Mendes como presidente do Supremo Tribunal Federal, em 23/4/2008, que serve e pode servir como um balizamento entre o que é interpretação, o que é colmatação das lacunas constitucionais e o que é criação de direito novo em substituição ao Poder Legislativo. Disse, à época, o ministro Celso de Mello, práticas moderadamente desempenhadas por essa Corte em momentos excepcionais, se referindo ao ativismo judicial, tornam-se uma necessidade institucional quando os órgãos do poder público se omitem ou retardam excessivamente o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos por expressa determinação do próprio Estatuto Constitucional. Importante, portanto, senhoras senadoras, senhores senadores, portanto, essa questão em relação a aplicação do denominado ativismo judicial, com a apresentação, como nos outros países, no direito comparado, isso evoluiu, com a apresentação de uma metodologia interpretada, clara, fundamentada, de maneira a balizar o excessivo subjetivismo, permitindo a análise crítica da opção tomada, com o desenvolvimento de técnicas de autocontenção judicial, principalmente afastando sua aplicação em questões estritamente políticas e, basicamente, com a utilização minimalista desse método decisório, ou seja, somente interferindo excepcionalmente de forma ativista, mediante a gravidade de casos concretos colocados em defesa da supremacia dos direitos fundamentais. Senhor presidente, outro importante desafio, e no tempo que me resta, quero rapidamente tratar, outro importante desafio para a justiça brasileira diz respeito à efetivação concreta do princípio da razoável duração do processo e celeridade processual, introduzido no nosso texto constitucional, no artigo 5º da Constituição, pela emenda constitucional 45. Acredito e sempre acreditei que o artigo 37 da Constituição Federal, ao prever o princípio da eficiência, já trazia, dentro do princípio da eficiência, a necessidade da razoável duração do processo e celeridade processual. Essa previsão importantíssima para um país que tem 200 milhões de processos, 100 milhões de processos, perdão, 100 milhões se contabilizarmos a parte autora e a parte ré, 200 milhões de participantes no processo judicial, obviamente com várias repetições, mas um país de alta litigiosidade. Um país de alta litigiosidade precisa de mecanismos aplicáveis concretamente para que se concretize, para que se garanta a razoável duração do processo e a celeridade processual. A emenda 45 trouxe alguns mecanismos
mecanismos de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, mecanismos de súmulas vinculantes, mecanismos de instalação da possibilidade de instalação de justiça itinerante, vários mecanismos que foram seguidos e legislados por essa Casa ao aprovar o novo Código de Processo Civil, que prevê também diversos mecanismos para a razoável duração do processo, previsto em seu artigo 4º, respeito por parte do juiz de ordem cronológica de conclusão, importantíssimo para a sequência processual, uma nítida intenção do legislador em conferir força aos precedentes, com destaque para novidades que ainda vêm sendo implantadas pelos tribunais, como o incidente de assunção de competência ou o importantíssimo e ainda embrionário de aplicação efetiva nos tribunais, resolução de demandas repetitivas, a possibilidade de não conhecimento de julgamentos e recursos extraordinário e especial contra as súmulas do Supremo e STJ, diversas previsões para garantir a razoável duração do processo, para garantir a celeridade processual. Mas quero deixar uma reflexão importante, acredito, em relação a essa questão. Todas as iniciativas importantíssimas, imprescindíveis, tanto na Emenda 45 quanto no Código de Processo Civil, todas elas tiveram o mesmo foco como prioridade. O foco de tratar, de resolver, de acelerar as emendas já judicializadas. Talvez seja um momento importante de adotarmos, como outros países já adotarmos em alguns direitos patrimoniais disponíveis uma fase pré-processual, como uma condição de ação da necessidade das partes, repito, em direitos patrimoniais disponíveis das partes passarem por uma audiência de mediação, por uma audiência de conciliação, para somente a partir daí poderem judicializar as questões. E dou com um exemplo importante que ocorreu no estado de São Paulo, com a criação dos NECRIMs, núcleos criminais da Polícia Civil, que atuando na fase de conciliação da Lei 9.099, do Juizado Especial Criminal, foram sendo implantados em vários locais do interior. E tive a oportunidade, como secretário de Segurança Pública, de instalar os primeiros 4 NECRIMs na capital. E pasmem, vossas excelências, em 2015, nós tivemos no NECRIM 32 mil audiências de conciliação em relação àqueles delitos onde é possível a transação, a conciliação, lesões corporais culposas e acidentes automobilísticos, lesões leves, ameaça, perturbação de sossego, 32 mil audiências. Dessas audiências de conciliação, 91% de resolução na audiência. Ou seja, quase 28 mil processos evitados, porque as partes chegaram a uma conciliação. Por que não repetir essa possibilidade aos direitos patrimoniais disponíveis no campo civil? E isso é uma, eu diria, uma tradição brasileira, e tive a oportunidade, inclusive com o ministro Mauro Campbell, de participar de um seminário ano passado no Superior Tribunal de Justiça. Toda a tradição brasileira visa mecanismos para acelerar o que já entrou no Judiciário. E nesse seminário todos discutiam como fazer, sem prejudicar o acesso à justiça, resolvendo mais rapidamente, como fazer um mecanismo para evitar a entrada do que pode ser resolvido. E essa é uma ideia que deu certo em relação aos delitos de menor potencial ofensivo, e tenho absoluta certeza que poderá dar certo em relação aos direitos patrimoniais disponíveis, permitindo, a partir daí, uma redistribuição de recursos humanos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública,
uma redistribuição para os casos mais graves poderem ter um tratamento mais célere. Precisamos ousar para que a jurisdição seja mais efetiva. Senhor presidente, para não me alongar muito, eu quero aproveitar esses minutos finais para reiterar a inúmera honra que é estar aqui presente, na presença de Vossas Excelências, para me submeter à sabatina, submeter meu nome à sabatina, votação e, caso Vossas Excelências assim entendam, a aprovação ao Supremo Tribunal Federal. E não poderia, senhor presidente, deixar de agradecer os honrosos apoios institucionais que recebi desde o momento da minha indicação. Da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da JUF, Associação dos Juízes Federais, da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, do IASP, o Centenário Instituto dos Advogados de São Paulo, do CNPG, Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, que congrega os 27 Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Procurador-Geral do Ministério Público Militar. Da Associação Paulista de Imprensa, do CESA, Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados, da Associação Paulista do Ministério Público, da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, do Colégio Nacional dos Secretários de Segurança Pública, do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, todos esses ofícios enviados por seus respectivos presidentes, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ofício enviado tanto por seu presidente, quanto por todos os membros do Conselho Superior da Magistratura, da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e da Procuradoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, ofícios respectivamente enviados por seus procuradores-gerais, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em ofício enviado por seu diretor, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em ofício enviado tanto pelo magnífico reitor, quanto pelo diretor da Faculdade de Direito, pedindo desde já escusas por eventuais esquecimentos. Por fim, senhor presidente, agradeço novamente o apoio e perante todo o povo brasileiro, nessa colenda Comissão de Constituição e Justiça, reafirmo que, se merecer a aprovação por parte do Senado Federal, reafirmo meu juramento de persistir em meus ideais de vida, honrando o compromisso de constante luta pelos ideais republicanos e democráticos que devem dirigir a nação brasileira, reafirmando, mais uma vez, que minha atuação será com imparcialidade, coragem, dedicação, seriedade e sincero amor à causa pública, corroborando as históricas ideias de Platão, Aristóteles, Rousseau, Thomas Jefferson e tantos outros sobre a necessidade dos governantes respeitarem e honrarem as leis, acima de suas vontades e idiosincrasias pessoais, voltados para um único objetivo, o bem comum. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção às liberdades individuais. Martin Luther King, em um de seus mais belos sermões, O Nascimento de uma Nação, apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. E está lá,
No início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus, diz Martin Luther King. E digo eu, desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que, por sua vez, nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes, e um Supremo Tribunal Federal imparcial, para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis, e garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Esse é o Poder Judiciário que acredito. Esse é o meu compromisso, senhoras e senhores senadores. Obrigado.